Eu sempre fui fã da Turma da Mônica. E lá no primeiro filme de Mônica Laços, já foi apresentado pra gente ali um novo universo, uma forma de sair de dentro das revistas em quadrinho que conquistou bastante. Mas agora, com Mônica Lições, as histórias em quadrinho simplesmente vieram parar no telão de forma muito brilhante. Mas será que Mônica Lições conseguiu mergulhar de vez no universo dos quadrinhos, das histórias do Maurício de Souza? Será que realmente trouxe algum tipo de lição pra gente essa história? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, assim que soltar a vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai invadir o bairro do Limoeiro para falar de Turma da Mônica, Lições. E se você, assim como eu, é muito fã desde a época dos quadrinhos, dos desenhos animados, tudo que Maurício de Souza sempre trouxe de bom pra gente, já deixa logo o like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana dicas muito tops que a gente tem trazido pra vocês colocarem aí na sua lista de filmes e séries. Mas vamos lá falar de Mônica. Hoje a gente vai falar de Turma da Mônica, Lições. Vamos começar por sinopse. Em Turma da Mônica Lições, os quatro amigos Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali acabam se metendo numa grande de uma encrenca quando eles tentam fugir da escola para matar a aula. E por conta disso, dessa tentativa deles de fuga, no qual eles acabaram sendo pegos ali, acabaram sendo descobertos, isso desencadeia numa grande de uma briga entre os pais da Mônica e do Cebolinha. Sendo que, na decisão que eles acabam tendo ali, os pais das quatro crianças, a Mônica acaba sendo prejudicada porque ela vai ser transferida de escola. E além disso, os pais dos quatro amigos acabam decidindo que eles estão passando tempos demais juntos e eles acabam buscando separar os amigos para que eles possam buscar um desenvolvimento, um crescimento de forma mais madura, buscando em algumas atividades extras suprir aquilo que a amizade dos quatro já traz ali para eles e que, segundo os pais deles, está atrapalhando no desenvolvimento de cada uma das crianças. E agora, a turminha vai ter que mostrar para os pais que a amizade deles supera qualquer tipo de desafio em relação a esse crescimento e mostrar que eles estão trazendo um amadurecimento muito grande que vai fazer com que o desenvolvimento, que a amizade dos quatro não atrapalhe o desenvolvimento de cada um deles. Eles precisam provar isso para os pais a partir de agora. Sim, a sinopse continua seguindo os mesmos moldes dos quadrinhos, histórias específicas, só que para essa história ela acaba seguindo por um lado mais drama do que simplesmente aquelas aventuras que a gente está muito acostumado a assistir nas histórias de Turma da Mônica. Não somente em relação a planos infalíveis, coelhadas, a aventura dos quatro amigos se metendo em algumas encrencas, não somente isso, mas que é trazido numa narrativa leve e que vai te prender durante todo o decorrer do filme. Não somente a você, tá? Mas eles conseguiram misturar esse drama numa linguagem própria para as crianças, que as crianças acabaram entendendo de forma muito bem, muito perfeita. E como esse roteiro não é o primeiro filme, já que Mônica Lições é continuação de Mônica Laços, não precisa ter toda aquela introdução dos quatro novos personagens, dos quatro novos atores, junto com os seus personagens. Não precisa dessa introdução. E isso acabou deixando a história mais focada ainda dentro desse roteiro, que já te prende desde o primeira parte em relação a esse filme. Se a gente dividir esse filme em dois momentos, que é o momento em que eles se metem na encrenca e o momento que depois eles tentam buscar para sair dessa encrenca, realmente essa primeira parte já começa com toda a história sendo desenvolvida e te prendendo desde o primeiro minuto.
que é algo que é surpreendente em relação aos roteiros. Além disso, mais uma semelhança que tem com os quadrinhos, na verdade tem várias semelhanças, várias referências em relação aos quadrinhos, é a forma como eles conseguiram trazer, de contar essa história. Como, por exemplo, a história ali de Romeu e Julieta, que é muito utilizado nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica mesmo, já que ela tem uma imaginação muito fértil e que geralmente as brincadeiras de criança levam eles a esse tipo de brincadeira. Principalmente as histórias que Maurício de Souza gosta muito de retratar pra gente, trazendo Romeu e Julieta, trazendo Hamlet ali também. Ou seja, histórias que o teatro conta pra gente e que ele coloca dentro das revistas em quadrinhos e agora vem dentro desse filme. Mais uma fórmula que dá muito certo nessa apresentação é a quantidade de personagens que a gente tem das histórias em quadrinhos que são acrescentadas ali dentro dessa história. Em muitos desses momentos, você acaba tentando buscar entender quem são esses personagens, cada um desses personagens, que é mais um ponto que vai te prender durante toda essa história. E quando você simplesmente parar para pensar, a história te levou até o final, que tem mais uma surpresinha. Mas mais pra frente a gente vai falar um pouquinho desse final, porque por enquanto a gente segue falando dessa história, porque ela traz realmente um drama que foge um pouco do clichê, mas traz uma história que é simplesmente emocionante, que você acaba enxergando a todo momento. Para quem é pai, acaba enxergando toda essa etapa de vida das crianças, que isso não traz nas histórias em quadrinhos, já que eles são sempre crianças na história em quadrinho ou já passaram para a parte jovem, e essa parte da mudança entre o criança e o jovem não traz nas histórias em quadrinhos. E isso acabou sendo trazido de forma muito perfeita dentro dessa história e mostrando através dessa briga em que eles têm que salvar essa amizade dos pais. Isso acaba trazendo uma emoção muito grande que vai te levar às lágrimas, com certeza. Tenho certeza que você, tanto como pai como o seu filho, vão curtir demais esse drama. E aí, já que a gente falou dos 4 atores, a gente precisa falar do Gabriel, da Laura, do Kevin e principalmente da Júlia. Mais uma vez, eles chegam com uma interpretação perfeita em relação aos seus personagens. Eu já não consigo imaginar Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali sem olhar para esses 4. Olha, inclusive, Laura, as suas interpretações de Magali estão muito perfeitas. O quanto que o Kevin evoluiu. O Gabriel, que já trazia uma verdade muito grande em relação aos medos dele em relação à água. E principalmente a Júlia, que traz essa emoção à flor da pele, cada vez mais parecida com a Mônica. Simplesmente de arrepiar essa interpretação de vocês. Eu tinha falado que vocês trouxeram mais uma vez de forma perfeita a interpretação, mas vocês conseguiram elevar aquilo que já estava perfeito. E são por todos esses pontos que Turma da Mônica Lições recebe uma avaliação 5 estrelas. Sim, não tem como ser diferente uma avaliação para esse filme que é um drama que foge bastante daqueles clichês e que não está totalmente relacionado às mesmas histórias que os quadrinhos sempre trouxeram pra gente. Simplesmente traz pra gente um drama bem maduro de crescimento das crianças e que a gente percebe de cara as lições que isso é trazido pra gente. Mas não somente a gente, o importante não é que a gente está percebendo essas lições. O importante é você ter a ciência de que meu filho de 8 anos saiu do cinema entendendo a torto e a direito todas as lições do crescimento, da briga de família, da forma como a tratativa dos pais em relação aos filhos tem que acontecer também, e o quanto que o diálogo é importante dentro dessas famílias. Meu filho percebeu todas as lições que a história traz pra gente. Mas antes da gente terminar, eu quero falar ali daquele pós-crédito. E que o Daniel Rezende, que é o diretor desse filme, conseguiu trazer ali uma versão Marvel, trazer um pós-crédito em que ele simplesmente coloca o Chico Bento dentro dessa história. Claro que ali ele tá de costas, existe todo um suspense em relação ao que pode ser a história do Chico Bento, ele tá ali comendo a goiaba, a gente não tem uma informação forte do que pode ser, mas imagina-se que vem aí um spin-off das histórias do Chico Bento.
já que Chico Bento é muito importante também em mostrar o quanto que a vida no campo é diferente da vida da cidade. E quantas vezes o Chico Bento não vai parar lá na cidade e tem todas aquelas confusões que acontecem. Então acredito que vem uma nova história, uma nova Turma da Mônica, e que Chico Bento vai ser incluído dentro dessa história em breve. Com certeza é um filme que precisa ter essas continuações. E acho que Turma da Mônica vem com mais continuação com todos os nossos heróis. Mas agora eu quero ouvir você. Que tipo de lição você tirou de Turma da Mônica Lições? Escreve aqui nos comentários tudo que você teve em relação à percepção, ou se você ainda não assistiu, se Turma da Mônica é um filme que te interessa em assistir. Coloca aqui nos comentários se você tem vontade em assistir e o que você achou em relação a esse filme. E se vai ter um spin-off realmente do Chico Bento? Coloca aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no Séries em Série. A gente se encontra já no próximo vídeo, que pode ser esse aqui, ó. Vai lá assistir, tenho certeza que é uma dica top para você colocar na sua lista. Um grande beijo. Fui!